Hoje, a maioria das pessoas encontra notícias e informações na web, por meio de alguns poucos sites de mídia social e mecanismos de buscas. Esses sites ganham mais dinheiro quando clicamos nos links que eles exibem para nós, e eles escolhem o que exibir para nós com base em algoritmos que tomam conhecimento de nossos dados pessoais e que são coletados constantemente. O resultado líquido é que esses sites nos exibem conteúdos em que acham que vamos clicar, o que significa que a desinformação ou as notícias falsas, que é surpreendentemente chocante ou projetada para apelar aos nossos vieses, às nossas emoções, pode se espalhar rapidamente. Aqueles com más intenções podem manipular o sistema para espalhar desinformação para obter ganho financeiro ou ganho político. Essa frase, meus amigos, é do físico inglês britânico chamado Tim Berners-Lee, um dos responsáveis pela criação da World Wide Web. E de certa forma ela traz o grande desafio para a educação nos próximos anos. Eu sou o Thiago Siegel, professor, criador de conteúdo aqui na internet. Esse é o Sociologia Antes que Acabe. Aproveite e me siga nas outras redes sociais. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês justamente sobre o grande desafio que a internet trouxe para nós, professores. Eu poderia falar nesse Dia dos Professores, por exemplo, sobre o fato de o Brasil ser um dos países que registra o maior índice de violência contra os professores, o que de fato é um grande desafio para a nossa categoria. Poderia falar também que entre os países membros da OCDE, o Brasil é talvez o país com pior remuneração para os professores e com a carreira docente menos atrativa. Poderia falar também, óbvio, sobre as péssimas condições das escolas e sobre o abandono que está a carreira docente no país. Poderia falar sobre o fato de nós estarmos há basicamente 2 anos sem termos um ministro da educação. Tudo isso é importante para ser comentado nesse Dia dos Professores, mas eu vou deixar de lado, porque eu quero falar com vocês justamente não sobre os desafios materiais da profissão de professor, mas sobre os grande desafio pedagógico. E essa frase do Tim Berners-Lee, ela traz justamente em cena aquilo que é o grande desafio pedagógico para os professores nesse século XXI. Essa frase foi retirada como citação do livro Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempo de fake news, do jornalista britânico Matthew D'Ancona. E eu vou aproveitar para trazer esse desafio à tona com uma outra frase, mas agora justamente do autor desse texto. Ele diz o seguinte: a sobrecarga de informações significa que todos nós devemos nos tornar editores, filtrar, checar e avaliar o que lemos constantemente. Da mesma forma que as crianças são ensinadas a como entender textos impressos, sua faculdade crítica deve ser treinada para enfrentar os desafios muito diferentes de um feed digital. Que selo de qualidade, caso exista, recomenda um post ou um site específico como confiável? As recomendações sugeridas são apoiadas por links, notas de rodapé ou dados convincentes? A tendência de alguns professores de tratarem a internet como fonte de segunda categoria, não percebendo o sentido exato da questão. Para a geração que agora está na escola e aquelas que vão chegar, a internet é a única fonte de conhecimento significativa. E aqui vem o nosso grande desafio. Da mesma forma que a gente procurou ao longo dos últimos anos ensinar as crianças e os adolescentes a ler e a interpretar textos impressos, nós precisamos ser capazes de ensinar os adolescentes a ler e interpretar as informações contidas na internet, nos hiperlinks, nos sites, nas postagens de Facebook, de Twitter, nos vídeos no YouTube. Isso porque a tendência é que cada vez mais a internet se torne a única fonte de conhecimento e de informação. Durante a educação em tempos de pandemia, isso ficou bastante claro. Contudo, nós professores negligenciamos a internet de várias formas. Negligenciamos as internets exigindo que os alunos não copiassem textos, enquanto na verdade a maneira adequada de tê-lo feito era ensinar os alunos a procurar os textos corretos. Matthew D'Ancona segue dizendo o seguinte: ensinar a navegar na web com discernimento é a missão cultural mais urgente de nossa época. Ensinar os estudantes a navegar na internet com discernimento é, por óbvio, a missão mais urgente de nós, professores. Isso é tão grave porque nós vemos, e você vê lá naquele seu grupo de família no WhatsApp, o seu tio que compartilha notícias falsas,
o seu amigo e compartilha notícias falsas. A gente vê muitos professores, inclusive, compartilhando notícias falsas. Me atrapalhei aqui, compartilhando notícias falsas. O resultado disso é óbvio. Nós temos uma geração de adultos que não consegue discernir aquilo que é verdade daquilo que é mentira na internet, que não consegue discernir aquilo que é conhecimento com aquilo que é opinião, com aquilo que é mentira na internet. E essa geração tem um desafio de ensinar as novas gerações a fazer isso. Ensinar que existe gente ganhando muito dinheiro enganando você na internet, ensinar que existe gente ganhando poder político enganando você na internet é fundamental. E é fundamental ainda ensinar os alunos a procurar as fontes corretas, os argumentos corretos, a analisar e a interpretar os dados. Nesse Dia dos Professores, eu queria dizer para vocês, para os professores do Brasil, que esse é provavelmente o nosso grande desafio para os próximos anos. Espero muito que, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha aí com seus colegas, compartilha aí no grupo da família, se inscreva no canal e, para você, professor, meu respeito, meu carinho e aquele forte abraço.